Gênesis 39. Amém? Amém. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou outros ismaelitas que o tinham levado para lá. Ismaelitas, quem são ismaelitas? Descendente de Ismael. Quem é Ismael? Filho de Abraão, né? Com a escrava. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Vamos repetir isso aqui? Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o que ele fez? O Senhor abençoou. O Senhor abençoou a casa por amor de José. A bênção do Senhor sobre tudo que ele tinha na casa e como no pão. Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava, e José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: dei-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ele a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para render aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos o meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto a si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Vamos repetir esse 22? O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E ele fazia tudo quanto se deveria fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Senhor Deus, te louvamos, Deus. Obrigada por esse momento também, mais do que especial, Senhor, que é o momento de te ouvirmos através da tua palavra. Venha, Senhor, falar conosco. Venha, Senhor, abrir o nosso entendimento espiritual.
nossos ouvidos e olhos para te ver e aprendermos, Senhor, porque a tua palavra diz que o povo perece por falta do conhecimento. Estamos aqui para te conhecer, para conhecer, Senhor, os teus ensinamentos. Então fala e desperta-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Podem sentar, amados. Aleluia. Ser próspero, todos nós queremos ser, não é verdade? Sim. Sim ou não? Sim. Quem quer ser próspero? Eu. Aleluia. Todos nós buscamos crescimento, né? Principalmente econômico, não é verdade? A minha voz está meio abafada. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo minha voz aqui no retorno. E todos nós buscamos, mas é necessário nós termos a certeza, isso é uma convicção que nós precisamos ter, que para alcançarmos alguma coisa, ou até para não alcançar nada, existe um caminho a ser feito. E sem o caminho certo, sem tomarmos o caminho certo, não chegaremos aonde nós queremos, não alcançaremos o que nós queremos. Então muitas pessoas, às vezes, não alcançam aquilo que desejam, porque não seguem o caminho certo, escolhem caminho errado, fazem escolhas erradas. E se uma coisa fez certo José, foi escolher o caminho certo. Escolher o Senhor. Escolher ser fiel ao Senhor. Escolher ser obediente ao Senhor. Escolher clamar ao Senhor. Escolher ficar na presença dEle. Escolher ouvir a voz dEle, a direção dEle. José foi um homem que passou desde adolescente, na fase da infância, os irmãos ali excluindo ele por ciúme dele. Daí na adolescência adiante foi atrocidades em cima de atrocidades que ele passou, mas ele nunca se rendeu aos sofrimentos, e sim se rendeu somente a Cristo, a Deus. Falo Cristo porque Cristo já veio e nós estamos aqui, e hoje ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas ali a direção era direta com Deus, ele falava diretamente com Deus. Ele ia para a janelinha dele e ali ele ficava orando, ele fazendo as orações dele. Tem muitas pessoas que passam por escravidão. Umas crescem na escravidão, como José, e outras preferem escolher o outro lado, o lado errado, o caminho errado. O caminho de murmurar, reclamar, de rejeitar, de não aceitar muitas coisas. Então preferem servir ao demônio do que servir a Deus. José, volta a dizer, mesmo passando por aquilo todo, né, ele não deixava de ser amigo de ninguém. Ele não deixava de amar ninguém. Nós, quem conhece a história toda de José, né, ele foi não só para a prisão, não foi só ali assediado pela mulher de Potifar, mas ele também foi vendido pelos irmãos. Nós sabemos de tudo. Foi parar num poço lá, fizeram tudo com ele, venderam ele, como nós lemos aqui, para os ismaelitas, por isso chegou até Faraó. Mas a palavra diz que em tudo Deus, o quê? Abençoava, prosperava. Então a gente já aprende nessa palavra que para você prosperar, para você ser abençoado, você precisa se render totalmente a
Deus. A Deus. Se render independente das circunstâncias. Estão pisando no teu pé? Se renda a Deus. Estão te jogando no poço, estão difamando, estão fazendo, estão pintando os canecos. Coloca tudo diante de Deus. Tudo. Nunca deixe de adorar a Deus. Nunca deixe de adorar. Então, ele teve ali uma exposição terrível, porque foi dado muita responsabilidade para ele quando ele chegou na casa de Potifar, né? Imagina que ele colocou José, ele confiou em José, no conhecimento de José, na sinceridade de José e na fidelidade de José. Ele confiou a casa toda. Diz a palavra que ele só sabia do pão que comia, mas nada, o restante quem resolvia tudo era José. Amado, para se fazer isso é necessário ter uma confiança muito grande nas pessoas. Você entregar a sua casa na mão de alguém e administrar os bens, administrar tudo, você tem que ter muita confiança nessa pessoa. Mas ele tinha algo sobrenatural. E esse algo sobrenatural era o quê? Presença de Deus. A presença de Deus. A presença. Quando você tem a presença de Deus, é diferente. A minha filha se mudou, meu genro se mudaram de casa. Na quinta-feira eu fui para ajudar na mudança lá. E eles precisavam pendurar lá, fazer uns barulhos, já era umas 7, 8 horas da noite. Mas levou o dia inteiro, né? Foi para Araruama. E o rapaz lá da mudança, botando furando lá para botar os armários lá, pendurar os negócios. E aí o que acontece? O vizinho do lado veio reclamar. Veio com educação, não veio mal educado não. Aí ele veio e falou, não, porque a gente já está se preparando para dormir, mas eram 8 horas ainda da noite. E esse barulho, quer dizer, ele estava sendo incomodado com barulho. Porque ali diz que é um silêncio total, não tem confusão, não tem barulho, não tem nada. Então eles estavam acostumados, de repente chegou alguém fazendo barulho, né? Aí o meu genro pediu desculpa, mas é que nós estamos precisando, então explicou lá para ele. Mas já está terminando, tá bom. Mas logo que ele entra, sai a mãe dele. Aí eu estava do lado de fora, aí ela falou assim, não, vocês desculpa, mas aí eu estava sentada, nessa hora que eu estava descansando, eu fui e levantei. Falei, tudo bem, boa noite. Eu levantei para ir até ela. Eu não fiquei sentado ouvindo ela. Qual é o seu nome? É Norma. Dona Norma, desculpa, a senhora para vir para cá, a senhora teve que se mudar, não é? A senhora sabe que mudança não é fácil, não. E eu comecei a conversar com ela. E ela disse assim, pode continuar, não tem problema não. O que eu quero dizer? Eu conversei e batemos um papão ali, né? Ela é do sul, lá a vida dela. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem o Espírito Santo de Deus, dá para entender? Ele vai na frente. Ele vai abrindo porta, ele vai abrindo caminho, ele vai abrindo mar, ele vai abrindo rio Jordão, ele vai abrindo tudo na tua vida. E aí você acaba abençoando o outro. E é o que acontece aqui, que nós aprendemos com José. Ele era tão abençoado, que aonde ele estava também era abençoado. Aonde ele estava, Potifar estava crescendo, prosperando por causa da bênção que estava sobre José, desculpa. E se você aprende com José, se você age como José, se você busca a presença de Deus, se você busca mesmo diante de todas as adversidades que você passa, nós passamos nesse mundo, mas você coloca Deus à sua frente e você não perde a face de Cristo diante de você, aonde quem está à sua volta vai ser abençoado também. E a pessoa vai dizer assim, eita, é diferente. Essa pessoa eu posso confiar. Essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa tem alguma coisa, às vezes é um ímpio que nem entende, nem sabe como Potifar. Ele não conhecia o Deus José.
mas ele sabia que tinha algo diferente. E eu pergunto a você, será que você é ou gostaria de ser essa pessoa? Como José. Essa pessoa como José. Vocês lembram que José, aí no capítulo 40, vai falar, no versículo 14, vai falar sobre o copeiro, lembra? E o padeiro, dessa história, que eles tiveram um sonho, né? E ali José, ele decifrou o sonho deles. E ele pediu que falasse com o faraó. Não é isso? Lembra de mim lá, quando tiver com o faraó, lembra de mim? E vai dizer que o quê? Que o copeiro, ele só foi lembrar de José 2 anos depois. Olha quanto tempo ele ficou no cárcere. Mas ele ficou no cárcere resmungando, reclamando, chorando. Ou ele ficou ajudando. Aconteceu a mesma coisa, porque o Espírito está nele. Aonde ele estiver, não importa se ele esteja no palácio ou ele esteja no casebre, o Espírito Santo de Deus está ali. E o Espírito Santo vai estar com você onde você estiver, se você crê e serve esse Deus único e maravilhoso, amado. Aleluia. Aleluia. Se você for ler a história, você vai ver que ele ajudava, ele aliviou as cargas daqueles prisioneiros. Deus levou José ali até para abençoar aquele povo ali, aqueles prisioneiros que estavam ali quebrando pedra. E ele inventou ali instrumentos que quebrava mais fácil. Amados, Deus quer te usar para você ser abençoado, mas você ser bênção na vida da pessoa que Ele colocar na tua frente. Onde você estiver, Ele quer te usar como ferramenta, como vaso, para abençoar outra pessoa também. Aleluia. E isso é um prazer, isso é um prazer. Aleluia. 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 Ele não chegou no presídio falando mal do patrão dele, do senhor dele. Não, eu fui enganado, eu fui rejeitado, eu fui isso, eu fui aquilo, eu não fiz nada disso. Ele não foi nem se defendendo. Ele não foi nem se defendendo. Ele não foi se justificando. Ele não foi fazendo nada. Dá para entender a diferença de quem serve e quem não serve de fato? Quando você ficar preso à carne, à alma, e não no espírito, você quer se justificar, você quer explicar, você quer dar desculpa, você quer se defender, mas ele sabia que quem defendia ele era o justo juiz. Não adiantava ele ficar falando, o que adiantava é ele mostrar quem ele era. E ele era o servo de Deus, servo do Altíssimo, aleluia. Aleluia. E nós, para sermos bem-sucedidos, você quer ser bem-sucedido? Para sermos bem-sucedidos, existe esse caminho que eu falei. E esse caminho, amados, sabe? É um caminho que há uma corrida muito grande. Quanto José andou nessa trajetória toda? Quanto e o que ele passou? Porque nós sabemos que ele alcançou o quê? Ele chegou aonde? Governador. 2 anos depois, o copeiro lembra dele. Deus dá ao faraó lá um sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, não é isso? E aí, isso aí. E aí ele vai e chama lá os adivinhadores lá para decifrar, e ninguém sabe, mas o copeiro lembra de José. E José decifra. Sabe o que acontece? A palavra de Deus diz assim, que Deus chama a existência, traz à existência o que não existe. Deus, ele age de uma forma que a gente não entende, por isso que para quem é natural e não é espiritual, não entende, não compreende, e não tem a esperança e a perseverança necessária, vai querer resolver com seus próprios meios. Mas José sabia que ele podia contar com Deus e que no momento certo Deus agiria. Aleluia. Aleluia. E agiu. Deus vai e dá o sonho lá para Faraó. E ele chega o quê?
a governador. Mas sabe o que chama isso, amada? Porque essa caminhada precisa de visão. E pega comigo a visão. Precisa de visão, porque quem não tem visão não tem foco. Se você não tem visão, se você não é visionário, muitas pessoas crescem, alcançam coisas grandes porque são visionários. Ele não está vendo, né? Não está vendo aquilo, parece que não vai dar em nada, mas ele está vendo lá na frente. Aleluia. Ele está vendo que Deus lá na frente vai fazer algo, ele está agindo de alguma forma. Vocês sabem que eu tinha uma indústria de bijuteria e semijoias. Né? E as bijuterias são feitas de latão. Elas são feitas todas de latão. Né? E depois a gente prepara as bijuterias e aí dá o banho de ouro. Mas na época meu marido falava assim, quando ele via aquele latão, porque a gente vai fazendo todas as pecinhas no latão. Ele via aquelas pecinhas e dizia, meu Deus, o que você está vendo aí, minha filha? Eu só estou vendo porcaria, porque é tudo preto, latão, né? Eu disse, isso aqui vai dar uma grande corrente, uma grande pulseira, isso aqui vai dar uma pulseira linda, isso aqui vai dar um brinco lindo. Você vê, quando ficava pronto, ele dizia, como é que você conseguia enxergar isso? Né? Como é que você conseguia enxergar isso? Mas é o quê? A visão. A visão, você vê algo que parece ruim, péssimo. Se você olhar para o ouro cru, você vai jogar ele fora. Sabia disso? O ouro mesmo, ele é preto, ele é escuro. Ele fica brilhoso por causa do polimento que é dado nele. Depois que faz a peça, né, porque ele passa lá para depurar, tirar todas as sujeirinhas dele, ele passa pelo fogo, né, derretido ali, aí depois passa uma peneira, fica as impurezas todas, porque se tiver uma impureza, a peça quebra. E Deus diz que você vale mais do que o ouro de um fogo. Glória. Mas se tiver uma impureza, aí você tem que tirar todas as impurezas, irmão. E você precisa ter foco, você precisa ter visão. Você precisa saber o que você quer. A pessoa que vive igual o Zeca Pagodinho não chega a lugar nenhum. Está dando para entender? Deixa a vida me levar. Não. Você precisa saber o que você quer. E em primeiro lugar, quem você quer conduzindo a sua vida? Quem você quer conduzindo a sua vida? É o homem? É o próximo ou é Deus? Porque se você conta com o homem, você vai estar o quê? É problema. Então José tinha visão. E sabe o que acontece? Ele tinha uma visão baseada no que Deus falou para ele. Que ele reinaria. Deus disse que ele reinaria. Ele sabia que tinha uma promessa. Abraão, ele conseguiu tudo o que ele conseguia, porque ele era o pai da fé, ele tinha uma promessa. Você tem promessa na sua vida? Aleluia. Não é uma nem duas. Nós temos várias promessas que Deus deu para nós. Mas para você alcançar essas promessas, e ele para alcançar aquela promessa de Deus, para reinar, ele sabia que um dia Deus ia se levantar a favor dele. Ele tinha caráter. São alguns caminhos que nós precisamos pensar. Não só o caráter natural, né? O caráter, ele é bom ou ele é ruim? Ou é uma pessoa boa ou é uma pessoa má? Isso é o caráter, né? Então, o caráter bom, ele vai querer fazer coisas boas. O caráter mau, ele quer o quê? Prejudicar o outro, falar mal do outro, fazer o que é errado. E isso não tinha a ver com José. Ele tinha um caráter bom, excelente, né? E confiava em Deus. Precisamos sempre colocar isso. As pessoas que têm caráter mau, ela paralisa, ela parece estátua não muda, né? Estátua não muda, por isso que Deus chama de coração de pedra,
porque vira uma estátua, ele fica preso, obstinado em se vingar, obstinado em prejudicar, obstinado em conhecer, em conseguir as coisas, passando por cima do outro, fazendo o que é errado. Isso nós não vamos conseguir, as bênçãos que Deus tem para nós, e isso nós precisamos excluir. O que Deus está nos ensinando nessa manhã, ser visionários e crer nele como José. Aprendendo, né, com José a visão, o foco. Então ele não abria mão, tanto que quando ele viu os irmãos, ele fez aquilo tudo, mandou ir buscar, ele fez algumas coisinhas ali para poder que eles voltassem, fazer com que eles voltassem, mas o objetivo dele era perdoar todo mundo. Perdoar todo mundo. Não é isso? Então, amado, nós precisamos ter caráter. E a palavra de Deus no Novo Testamento vai dizer que nós precisamos ter caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Olha isso. Fazer o que Cristo fez e faz. Seguir como Cristo seguiu e segue. Caminhar com Cristo. Ser discípulos de fato. Nós louvamos aqui ser discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Deus não abençoa aquele que não tem caráter ou tem caráter mau. Deus não vai abençoar. Não vai alcançar as bênçãos de Deus. Ele pode ser rico até. Ele pode conseguir até ter casas luxuosas, mansões, carros caríssimos, mas ele não será abençoado. Porque dinheiro não significa bênção. Não significa. Dinheiro significa você alcançar por algum trabalho que você faça. Tem gente que trabalha honestamente e ganha honestamente. Tem gente que trabalha mal e recebe de forma errada. Contra a lei. Segundo, que nós precisamos ser como José, é crer de fato. Será que você crê de fato? Se eu perguntar, vocês vão dizer que eu creio. Eu creio. Qual foi a direção que eu dei aqui no final do ano? Foi para orar ou para quê? Profetizar. Ao invés de você ficar, você pode até orar, mas você vai profetizar sobre o problema. Se você crer, ele vai trazer à existência o que não existe por causa da tua fé, da tua ação. Nós estávamos falando aqui na EBD sobre Eliseu. Eliseu, ele quando Naamã chegou perto dele, com a lepra, ele não fechou os olhos e disse, vamos orar aqui e falar com o Senhor. Ele fez isso? Não. Deus já tinha falado com ele. Deus já tinha revelado para ele quem era Naamã. Ele já vai lá. Ele não foi nem até o chefe do exército lá. Ele só mandou recado. Diz a ele para mergulhar 7 vezes lá, porque ele já sabia o que precisava, qual era o motivo da lepra dele. Era aquela vaidade, era aquele orgulho, era aquela monte de falta de caráter que ele tinha lá. Ele precisava mergulhar. E não bastava uma vez não, porque se fosse uma vez ele não ia nem acreditar. Ele só disse, vai e mergulha 7 vezes. 7 vezes. Mas quando estavam fazendo a obra, os profetas estavam fazendo a obra do templo, eles pegaram o machado emprestado e o machado caiu no mar e falou, ai meu Deus, é emprestado. O que Eliseu faz? Vai orar, Senhor, em nome de Jesus, bota esse martelo para subir? Não. Ele vai, faz um ato profético, ele joga um pedaço de pau e o machado. Pastora, o que você quer dizer com isso? Que nem sempre é só oração. Você ora, mas vai agindo. Oração. Ação. Orar e ação. Orar e ação. Deus manda fazer atos proféticos aqui e nem todo mundo vem para fazer. Deus manda fazer aqui ato profético de 3 semanas, 6 semanas, não vem uma vez, não vem a outra, não vem a outra, não vem a outra, e vem 2 vezes. Não adianta.
Não adianta, Naamã, se ele só mergulha 6 vezes, não ia adiantar, porque a ordem eram 7 vezes. E aí não traz à existência o que existe, é porque Deus não é poderoso? Não, é porque nós não temos a fé necessária. Então nós oramos, enquanto a gente fala com Deus no Espírito, Deus já vai dando a direção do que você tem que fazer. E você precisa fazer, e é isso que José fazia. Ele não ficava parado, ele agia a favor do outro, a favor das pessoas, porque ele cria. É necessário crer. Deus sempre dá escape para quem crê, mano. Você quer escape na tua vida? Amém. Terceira coisa que nós precisamos aprender com José é ser simpáticos. Sabe? A simpatia é algo que te aproxima das pessoas. Sabe? A pessoa que anda de cara feia, cabisbaixa, falando que não deve, é pessoa antipática, né? A simpatia, ele era uma pessoa que ele lidava com todo mundo e tratava bem todo mundo. Todo. Até o carcereiro lá, que se açoitava, né? Ele tratava bem. Ele tratava com respeito, com educação. Porque isso faz parte do caráter bom. Está dando para entender? A palavra branda acalma o furor. Lembra do que eu falei lá da senhorinha? A palavra branda acalma o furor. Tem coisas, amado, que a gente precisa ter, sabe, percepção. Eu falei assim, eu fui até ela. O que significa isso? Se eu fico sentada, é sinal que eu não estou dando importância para a pessoa. Deu para entender? Sim. Mas eu levantei, fui até ela, com educação, com simpatia, principalmente com a presença de Deus, porque quem é assim tem a presença de Deus. Né? E a gente precisa ser simpática. Tem pessoas que andam na rua, por exemplo, se alguém te dá um troco errado, tem pessoas que quando recebem um troco errado, ela volta lá, aí minha filha, você não sabe fazer conta não? Você está em lugar errado. Você me deu o troco errado. É assim ou não é? Pessoas antipáticas, de mal com a vida. Pessoas que estão sempre buscando satisfação. Não tem empatia, não se coloca no lugar da pessoa. Alguém aqui nunca errou um troco, nunca errou contando dinheiro? Deus não quer isso. Deus não quer você nós sendo antipáticas, grossas, rebeldes, violentas. Isso é quem tem coração duro. É parte de um mau caratismo, né? Uma vez, tem tempo isso, eu recebi troco, e agora a gente quase não usa dinheiro, né? Mas foi até em Madureira. A menina me deu o troco errado. Aí foi ao contrário, a ação foi ao contrário. Só que ela me deu a mais. Quando eu cheguei na porta da loja, que eu contei assim, tinha mais. Aí eu voltei, esperei que ela estava atendendo a moça e falei assim, minha querida, olha só, você me deu o troco errado. Eu não dei troco errado, aí foi ela que fez o contrário. Eu falei, não, me deu sim, olha só, você me deu a mais tanto. Ah, desculpa. Mas aí ela que agiu de forma antipática, né? Por isso que você precisa ouvir primeiro, analisar e orar, chamar Deus na hora para poder você tomar as decisões que são necessárias. Amém? Então precisamos ser simpáticos, atrair pessoas, amizades, né? E não inimigos. Você criar um inimigo, um vizinho, principalmente, é terrível isso, gente. Né? Você vê que ali, o próprio carcereiro, ele fez igual Potifar.
Ele não se preocupava mais com as ações de José. Porque José não era aquela pessoa que você tem que ficar com o pé atrás. Não, eu confio até um certo ponto. Não. O carcereiro também entregou tudo na mão dele. Sabe por quê? Outra coisa que nós precisamos aprender é ser estáveis. Estáveis. Tem uma coisa que o bispo nos ensina, aos pastores, né? Tem a Assembleia dos Pastores, é pedir a bênção ao bispo. E nós temos que pedir a bênção ao bispo, né? Aos papas e padres, todo mundo chega lá e ainda beija a mão dele. Não é verdade? Mas não precisa beijar, não. O pastor tem a bênção para dar, para distribuir? A unção? Tem. Então ele diz, vocês precisam ensinar a igreja para eles serem abençoados. Mas tem aqueles que não pedem e tem aqueles que uma hora pedem, outra hora não pedem. Um dia pede, outra hora não pede. O que é isso? O que significa isso? São pessoas instáveis. Não tem convicção do que está fazendo. Mas José, ele tinha convicção. Então ele era o mesmo hoje, ontem, no dia seguinte, José tinha a mesma forma de agir, com tranquilidade, com paz de espírito, com a presença de Deus. E é isso que nós precisamos, ser estáveis. A estabilidade está através das nossas ações e do nossa palavra. Uma hora você diz uma coisa, você quer, outra hora você não quer mais. Uma hora você diz que quer o trabalho, e daqui a pouco você está reclamando do trabalho. Uma hora você diz que vai ajudar na igreja, outra hora você desiste de ajudar na igreja. A pessoa não pode contar com você, e isso não acontecia com José. Ele sabia que podia deixar na mão dele, que ele ia resolver, né? Então nós precisamos ser estáveis. Outra coisa que nós precisamos é a fortuna da nossa vida. A fortuna da nossa vida. Muita gente perde. É a oportunidade. Tem pessoas que perdem a oportunidade. Perde a oportunidade, precisa de trabalho, precisa de um trabalho. Está desempregado, está com as contas para pagar. Aí surge um emprego que vai ganhar menos do que ele precisa. Ele não aceita. Não, isso aí não dá para o meu... Ele continua juntando conta. Ele, ao invés de pensar assim, não, eu vou pegar essa oportunidade. Vai me tirar de ir para a igreja? Não, então eu vou pegar essa oportunidade. É para roubar? Não, então eu vou pegar essa oportunidade. Eu vou pegar, porque através dessa oportunidade, às vezes, Deus está medindo a sua humildade, que é um outro fator que José nos ensina, a humildade. Através da sua humildade, Deus vai e te coloca em lugar melhor. Ele abre outra porta para você. Porque você honra ali, não, é esse que Deus está me dando, é esse que eu vou fazer. Não é denegrir a minha imagem, não é usurpar, não é nada disso, então é essa que eu vou pegar. Mas tem gente que não pega. Amados, eu criei meus filhos sozinho, vocês já sabem disso. E o que eu ganhava, na época, não pagava minhas contas todas. Eu lembrei disso, conversando com a mãe do meu genro. Eu fazia bala de coco. Quem conhece bala de coco? Aquela que a gente pega quase quente para esticar, né? Eu vendi, fiz muita bala de coco. Teve dias de eu fazer 10 quilos de bala de coco, que eu tinha de encomenda para fazer. Para os vizinhos lá. Você morava lá nessa época. Tinha gente que gostava tanto da bala que pediu 1 quilo de uma vez. Não quero um pacote não, quero 1 quilo de bala. Para minhas filhas, criança cresce rápido e perde a roupa muito rápido, o calçado muito rápido. Eu ia lá para Petrópolis, comprava roupa e com o que eu ganhava da roupa eu vestia eles. Isso antes de ter a fábrica, né? Nessa época eu era representante de outra fábrica, depois eu tive a minha fábrica. Deu para entender?
A gente não, eu vou vender, não, eu não dou para isso. Gente, quem não dá para isso é orgulho. Porque a gente não pode dar para ficar devendo os outros. Isso que a gente não pode dar. Deus dá oportunidade, tem um chamado para você de ser alguém, de chegar a um lugar mais alto, mas você não quer ser nem obreiro. Não vai chegar nunca aonde Deus tem para te botar. Porque não quer ser nem obreiro. O bispo sempre chega aqui, já vieram vários pastores, dizendo que Deus mandou para ajudar a obra. O bispo nos alerta muito sobre isso. Quando chega pastor lá, dizendo, não, bispo, eu sou pastor, Deus me direcionou para cá, não sei o quê, para congregar aqui. Ele, tá bom, então, seja bem-vindo e tal. Aí teve um lá que, ele contou isso até na nossa reunião de oficiais, não foi? Foi. Lá com ele. Ele disse, pastor, você não vai me dar nada para fazer, não? Ele disse, o que você quer? Eu ainda não vi você pegar uma vassoura para varrer. Nada. Não vi você fazer nada aí. Queria púlpito. Tem muita gente que quer púlpito. Que quer estar em lugar alto. Quer título, mas não quer o quê? O ofício, a obra. Fazer o que precisa ser feito. Tem gente que quer bênçãos de Deus, mas não quer fazer nada para Deus. Nada. E quando José fazia as coisas para o carcereiro, ele estava fazendo para quem? Para Deus. Quando ele estava fazendo para os prisioneiros, ele estava fazendo para Deus. Quando ele fazia para Potifar, ele estava fazendo para Deus, porque ele estava honrando Deus através da atitude dele. É isso que nós precisamos entender. Tudo isso que nós estamos aprendendo, caráter, de crer, de ser simpático, de ser estáveis, né? De aproveitar as oportunidades da nossa vida, nós estamos o quê? Mostrando quem nós somos diante do homem, que nós temos um Deus nos guiando. Aleluia. Isso agrada o coração de Deus, isso move o coração de Deus, e Deus move tudo a teu favor. Aleluia. É o que acontecia. E outra coisa que nós aprendemos com José aqui é o perdão, é relevar as coisas, gente. Né? Eu citei sobre ele perdoou os irmãos. Você vê, ele tinha tudo para quê? Era governador. Agora eu vou prender eles. Ele não botou lá o dinheiro de volta no saco lá de alimento para poder prender eles. Não, aquilo ali foi estratégia para eles voltarem. Mas se é um mau caráter, vai colocar, porque vou pegar ele e vou prender. Agora eles vão pagar o que eles fizeram comigo. Não, está dando para entender a diferença aí de ser quem é servo, quem é ser servo de Deus. Nós precisamos perdoar, nós precisamos relevar muita coisa. Muita coisa. A gente só não pode relevar o que é errado. O que é errado? Alguém querer que você roube. Você não vai aceitar. Alguém querer que você difame alguém. Você que tem caráter bom, você não vai fazer isso. Né? Então essas coisas a gente não tem negociação. Mas na nossa comunicação nós precisamos perdoar. Deus, né? Ele dá poder a quem é perdoador. Deus dá poder. E por último, nós precisamos ter esperança. A auditória que diz que a esperança é a última que ela não pode morrer nunca. Ela não pode morrer nunca. Nós não podemos aceitar as dificuldades como fatais. Deu para entender? Até aquele que perde a perna, né, por algum motivo, ali não é um problema fatal. Existem as pernas mecânicas. Ah, mas não é minha, mas é mecânica, você não vai precisar deixar de andar por isso. E tem aquele palestrante que não tem nem perna nem braço. Quem conhece ele? Ele nada, ele joga, ele dá palestra, ele faz de tudo. Ele mostra que o homem tem capacidade
capacidade que Deus dá. Sabedoria e inteligência, o que você precisa ter? Mas é esperança, é fé, é não se desanimar. E a gente que tem tudo, a gente desanima com tão pouco, gente. A gente cria problema com tão pouco. Mas hoje José, Deus está nos ensinando através da vida de José. O que nós precisamos ter? Caráter cristão. Nós precisamos crer. Nós precisamos ser simpáticos, nós precisamos ser estáveis, nós precisamos, o que mais? Fé é crer, perdoar, nós precisamos ter esperança. Esperança. Lembre que nada é fatal. Nada é fatal. Ah, mas eu não estou conseguindo, eu estou orando há tanto tempo e Deus não está me abençoando. Não é fatal, é porque Deus tem algo diferente. Você está ali malhando em ferro frio, você não quer ouvir Deus, você quer aquilo que está ali e Deus não abre, porque não é para abrir. Está dando para entender isso aí? Como é que funciona? Aleluia. Aleluia. Você lembra de onde você veio? Sim. Quem você era? Sim. Como você é hoje? Como você é hoje? Como você quer ser amanhã? Vamos ficar de pé. Como você quer ser amanhã? Como você quer ser depois de amanhã? A mesma coisa de hoje? Você quer paralisar? Você é estátua? O coração é de pedra? Está ali, né, teimando com a mesma coisa. Ou você move a fé, ou você perdoa, ou você caminha, ou você aproveita as oportunidades, ou a esperança está sempre no seu coração e na sua mente. Aleluia. Aleluia. Deus quer mudar a sua estrutura. Deus quer mudar a sua estrutura. Eu já contei aqui que quando eu tinha 53 anos, eu disse para Deus assim: Senhor, eu vou parar. Lembra disso? Eu já contei isso aqui. Senhor, eu estou muito cansada, Senhor. Vou parar tudo. Vou me aposentar de tudo. Vou parar. Eu fazia a obra ativamente, né? Tirando, independente de químico de rua, tinha a minha indústria, tirando os dependentes, botando dentro do carro, levando para o centro de recuperação, fazendo terapia com eles no centro de recuperação. Mas eu estava cansado, falei para ele. Falei assim, minha idade já está, estou com 53 anos. Já trabalhei muito, Senhor, assim mesmo, conversando, dirigindo e conversando com Deus. Ele disse para mim: quem te dá o tempo sou eu. Quem determina o tempo sou eu. E aí ele vem me dar o pastorado. E eu chorei dizendo que eu não queria. E estou eu aqui. Para a glória de Deus. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E a pensamentos de bem e não de mal. Para dar o fim que desejas. Qual é o fim que você deseja? Você pode nem saber ainda, você não tem a visão do que você quer, mas Deus tem um chamado para você. E você precisa focar em Deus, para que Ele revele a você o que Ele quer de você. José, enquanto foi jogado lá na cisterna, enquanto ele foi levado cativo pelos ismaelitas, quando ele foi vendido, ele não sabia ainda onde ele ia chegar, e talvez você não saiba onde Deus quer que você chegue. Mas Deus vai te caminhar, se você colocar sua mão, sua vida, a sua mente, sua vida espiritual, na vida, diante de Deus, deixando Ele dirigir. Ele vai te levar aonde Ele quer, e com certeza é o lugar mais alto onde você está hoje, do que você está hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora você precisa crer, você precisa aproveitar a oportunidade, você precisa ter caráter de Cristo, você precisa somente viver Cristo. Aleluia, amado. Coloque tudo, eu não sei qual é o seu problema.
Eu não sei qual é a dificuldade, mas coloque tudo diante de Deus. Coloque tudo, tudo, tudo. Não deixa nada fora, é tudo. Até eu acordar, até eu deitar, até eu estacionar, até ir a algum lugar, até conversar com alguém. Porque quando eu levanto para falar com alguém, quando eu vou para o consultório, antes eu falo, e às vezes o paciente já está na minha frente e diz: Senhor, é com o Senhor mesmo, me revela o que é preciso. Não é? Você pode ter todos os diplomas que você quiser, mas não é os diplomas, é Deus. Ele só vai aproveitar os diplomas para poder trazer aquilo que você tem guardado ali. Abra a tua boca que eu cá encherei, não é isso que ele diz? Então a gente precisa aprender a palavra, a gente precisa aprender as coisas para que ele enche e ali naquele momento você seja o que? Vitoriosa, que traga fruto de bênção, frutos que glorifiquem a Deus. É isso que ele quer de você. Ele não quer você prostrado, ele não quer você doente, ele não nos quer dessa forma, ele quer atividade. Ele quer atividade. Ele nos fez em movimento. Eu falei sobre isso aí há uns cultos atrás. Ele fez o mundo movimentando. A terra está em movimento. A terra gira em torno dela, ela gira em torno do sol. E a gente tem dia e tem noite, e tem o outono, e tem o inverno, e tem o verão, não é isso? É a primavera, e as flores vêm, as frutas vêm, e você acha que você tem que ficar parado? Falando, meditando e justificando coisas que não te levam a lugar nenhum. Aleluia, aleluia. As coisas de Deus é para ser feita com amor. É com amor, é com paciência, é com perdão, é com esperança, é com fé, é crendo, é tendo paixão em fazer o melhor, porque tudo que você faz, você está o quê? Mostrando quem você é. E se você é discípulo, é assim que todos te verão como discípulo de Jesus. Aleluia, amém? Aleluia. Será que você quer isso para o seu coração, para a sua vida? É isso que você quer para o seu lar, para os seus dias. Você não sabe, nós não sabemos quanto tempo ficaremos nessa terra, mas fiquemos bem, fiquemos felizes, sabendo que tem lutas sim, mas as lutas é para a glória de Deus. Aleluia. E em todas elas nós teremos vitória em nome de Jesus. Só não teremos vitória naquilo que Deus não quer para você. É porque Ele tem coisa melhor. Aleluia. Ele tem uma visão maior para você e você não está enxergando. Então se coloque diante de Deus, amém? Coloque a sua mão no coração, vamos orar. Fala com Ele. Você entendeu a mensagem que Deus falou para você hoje? Coloque a mão no coração e fala com Ele. Se você tem a visão e tem o foco, fala para Ele, apresente para Ele. Mas se você não tem ainda, diga: Senhor, me mostra. José não sabia, ele foi passando pelas lutas, e foi passando, mas foi crendo, e ele chegou onde o Senhor queria. Então me faça chegar onde Tu quer. Fala com Ele nessa hora, mas se coloque diante de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, graça te damos, Senhor, por essa manhã tão preciosa, maravilhosa na Tua presença, na Tua casa, Senhor, falando e aprendendo mais de Ti, Deus. Senhor, nós sabemos e Tu sabes muito bem, cada um aqui, Senhor, a vida, as vicissitudes, os desafios, as dores. O Senhor sabe tudo que nós vivemos, só o Senhor sabe o que cada um aqui, Senhor, vive, passa, deseja, almeja. Mas, Senhor, a visão melhor é a Sua, Pai. Deus, o chamado melhor é o Seu. Os Seus propósitos são excelentes, os Seus propósitos são maravilhosos, o Senhor é fiel. Então venha, Senhor, nessa hora em que a Tua igreja fala contigo, venha, Senhor, derramar sobre cada um. Assim como o Senhor falava com José, fala conosco. Assim como o Senhor foi direcionando José, usando pessoas a favor de José, Senhor, use, Senhor, pessoas a nosso favor. Senhor, que possamos ser vasos, Senhor, cheios da Tua unção, cheios, Senhor, da Tua presença, para assim como José, que era abençoado e abençoava a todos em volta, que assim aconteça conosco, que sejamos esse vaso cheio do Teu poder e da Tua unção.
é a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Joga por terra, Senhor, todos os nossos inimigos. Joga por terra, Senhor, todo aquele que tem se levantado. Que eles possam ver a tua luz em nós e eles caiam em nome de Jesus. Que caiam de joelho diante de ti, ó Pai Santo e Poderoso. Que se rendam a ti, Senhor, através de ver a luz que há em nós, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vai jogando por terra, Senhor, todo sofisma, Senhor, todo orgulho, toda vaidade, tristeza, cansaço, Senhor, incredulidade, joga por terra, Senhor, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, da glória, todos os cargos, Senhor, todas as células inflamadas do maligno, Senhor. Quebra, Senhor, toda maldição. Anula, Senhor, toda maldição, Senhor, em nome de Jesus nas nossas vidas, Pai. Lidera, Pai, essa unção maravilhosa, Deus, que só Tu tens, ó Pai. E o Senhor estende porque o Senhor falou. O Senhor falou, o Seu Filho falou quando estava entre nós, que Ele iria para o Pai, mas viria o Espírito Santo, e que nós faríamos muito mais do que o Senhor Jesus fez, Senhor, porque nós fazemos isso através do Espírito Santo. Então que nós tenhamos, Senhor, o Teu poder, que o Teu Espírito Santo atue através de cada um de nós, que ao levantarmos a nossa voz, que nós, quando levantarmos, Senhor, a nossa oração, a nossa profecia, que traga a existência que existe, Pai, e que seja realizado, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Nós que sejamos usados como vasos de honra para a Tua glória, aleluia, em nome de Jesus. Venha prosperar a Tua igreja, venha, Senhor, levantar a Tua igreja, venha avivar a Tua igreja, venha restaurar, Senhor, a Tua igreja, Senhor, venha restaurar nossos corações, venha restaurar a nossa emoção, venha restaurar, Senhor, a nossa vida, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo seja, Senhor, para a glória do Teu nome, mas que a Tua igreja seja próspera, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos, crendo, Pai, que o Senhor já está ouvindo a nossa oração, que o Senhor já inclinou os Seus ouvidos a nosso favor, ó Pai, e que assim será, porque a Tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E nós estamos batendo aqui na porta, nós estamos buscando de Ti, nós estamos clamando a Ti, Senhor. Venha com o Teu poder, com a Tua misericórdia, perdoando os nossos pecados e nos abençoando com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Recebam do Senhor porção dobrada nessa manhã. Aleluia. Em nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam prósperos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não deixe de aproveitar as oportunidades. Não deixe de crer. Não deixe de ser simpáticos. Não deixe de ter amigos. Não deixe de ter fé. Não deixe nada passar. Perdoe. E assim você será feliz. Bem-aventurados, né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Quarta-feira estaremos aqui às 19 horas. Amém? Clamando, orando e aprendendo mais de Deus em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento da Tua presença. Obrigado pela manifestação do Teu Espírito. Obrigada por nos ensinar tanto, Pai. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente. Cada um que saiu da sua casa e veio para Te glorificar e Te exaltar. Senhor, que seja abençoados, receba um presente especial de Ti, em nome de Jesus. Senhor, nos leve em segurança, livra-nos de todo mal, Pai. Nos dê uma semana vitoriosa, profetizando, Senhor, atuando assim como José, Senhor,
e prosperando em nome de Jesus. Quarta-feira possamos estar aqui para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja por todos hoje, para sempre. Digam amém.